Eu sou pequenininho, né? Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer à Uniluz, né, pelo singelo convite, né, que nós já nos sentimos também trabalhadores da casa, né, porque é importante dizer e frisar que nós somos trabalhadores de Jesus, né? E ele dissera, onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, aí eu estarei presente. Então, é muito forte a emoção que nós estamos sentindo, depois de todo esse tempo, né, que a gente está em casa, fazendo apenas as transmissões online, e termos essa oportunidade de falarmos também de um tema que eu achei assim fantástico, belíssimo, que é nas trilhas da fé, certo? Eu fiz aqui um roteirozinho, eu vou dar sempre uma olhadinha, né? A gente vai falar. Voltando ao tempo, nas paragens do Cristo, percebemos de que o mesmo vislumbrava aquele exato momento da sua vinda aqui sobre o plano físico, descer a ele das esferas celestiais para o charco da terra, para tornar-se servo entre os homens, trazendo para todos nós a mensagem da Boa Nova. Jesus, porém, diante de uma atitude em comum à sua época, vem nos trazer a clarinada da Boa Nova, a mensagem de luz e paz que toca os singelos corações dos homens, necessitados e aflitos, que nos encontrávamos naquele instante. Joana de Ângeles, com muita propriedade, é uma mensagem intitulada Presença de Jesus, diz ela, de que todo aquele que tiver a oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo, não seria mesmo diante das suas passagens. Jesus, com sua propriedade íntima da amorosidade e da sua conjuntura moral, fazia no ser, de dentro para fora, uma grande revolução. E ele trouxera uma fé que talvez os homens ainda não tivessem exatamente naquele momento. Mas Jesus, ele veio trazer a mensagem, mas dissera a ele com muita propriedade, de que não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei de Deus, proclamando entre os homens a lei de amor, a lei que une o homem ao Criador. E mediante esse processo evolutivo do ser, Jesus também escolher entre aqueles homens rudes da sua época, homens para tornar-se, naquele exato momento, não mais pescadores da sua profissão, que tinha da pesca material se falando, mas para fazer com que aqueles pudessem tornar-se simplesmente pescadores de almas e de pregai. E assim Jesus, de forma silenciosa, foi tocando os corações ali e acolá, foi mostrando verdadeiramente a sua luminosidade, sem ofuscar o ser, mas nos dizendo também que somos luzes e que podíamos nós brilharmos. E é exatamente nas trilhas da fé que nós vamos falar nesta tarde. E quando nós pensamos nas trilhas, aí a gente vai buscar o que é uma trilha. Uma trilha é um caminho que temos a percorrer. Mas esse caminho é tortuoso, esse caminho é estreito. Por muitas vezes esse caminho é difícil. Mas nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos exatamente irmos a este encontro da trilha da fé, dando testemunho da nossa própria vida na execução atual do nosso progresso evolutivo. E ele nos conclama, nos convida e nos mostra de que, na realidade, a fé é algo inato, que está em todos nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele nos diz de que a fé, na realidade, é algo inato, que o homem, na verdade, tem. E aí está lá, essa fé que nós já temos, mas ela vai dar a condição do limite para que nós possamos a professar. E diante dessa trajetória evolutiva do ser, na sua conjuntura de espírito imortal que somos, percebemos de que muitos viajores
se encontravam exatamente naquelas paragens quando Jesus pregava a mensagem de amor e de paz. E no livro Boa Nova, encontramos Joana de Cusa, uma das mulheres que era da sociedade, mas que buscava na sua timidez, na sua forma singela, se vestir de forma simplória, para ouvir o Messias, para ir até ele. E é exatamente dentro desse processo no qual, de dentro para fora, Jesus transformar aquela mulher. E ela, aurida da fé que tinha, pelo aquele homem que trazia consigo o lenitivo do sofrimento e da dor momentânea dos homens que ali se encontravam, ela bebia naquela água, que é uma fonte viva e que não tem fim. Porém, percebemos de que, na realidade, hoje, nós temos a facilidade de falarmos de Jesus com muita propriedade e sem precisarmos darmos testemunho. Mas, naquela época, os cristãos eram perseguidos. E aquele que buscava seguir ao Cristo, muitas vezes, mal interpretados, eram levados a situações extremas, de sofrimento e de dor, e muitas vezes, de sucumbir à sua própria vida para dar testemunho. Mas ela é levada àquele momento de sofrimento e de dor, e o filho, com muita propriedade, pede a ela: mãe, abjura este homem ao qual tu segues, para que nós sejamos salvos. E aí ele roga, e aí a gente sabe que o coração de mãe é um coração terno, é um coração que se envolve e que enternece a todos nós. Mas ela, dentro do seu campo afetivo de mãe, percebera que Jesus existia uma grandiosidade singular naquele momento ímpar, que era de transformação para as suas vidas. E ela não abjura do Mestre Jesus. Ela dá o testemunho da sua fé para que possa se cumprir aquilo que fora feita. E assim ela parte. Então vejamos de que nas trilhas da fé nos leva simplesmente, muitas vezes, a renúncia de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. E quantas vezes Jesus nos chama para que a gente possa, de fato, trilharmos esse caminho. Quantas vezes nós temos em nossas mãos o veículo para fazer com que, através da fé, a gente possa se encorajar e ir ao encontro do outro. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, nesta tarde que nos encontramos aqui falando, se este caminho a gente já sabe qual a direção que nos leva, o que estamos precisando fazer? Estamos exatamente precisando fazer as escolhas. E qual a escolha que exatamente precisamos fazer nesse exato momento? Para irmos ao encontro desse testemunho de fé. Para que essa fé ela possa, de forma como foi para Joana de Cusa, e de outros que ainda vamos falar, que deram também seu testemunho, o que nós estamos fazendo? Nós estávamos estudando, e aí eu não busquei no dicionário, também vi, fala da fé religiosa, da fé cristã e tudo mais. Mas eu, quando estava estudando, me veio de forma singela o seguinte: a fé é a força motriz que o homem e mulher têm para ir ao encontro de Deus, através do amigo Jesus. Então, é esta força que inata nós possuímos, mas que verdadeiramente precisamos coragem. É a coragem para dizermos o sim a Jesus. É a coragem para nos libertar dos atavios que ainda nos encontramos, impregnados ainda no egoísmo e orgulho que temos, para testemunharmos a nossa fé. E quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana e a fé divina, nós vemos que há uma diferença constante. A fé humana, ela acredita no que vê. É como Tomé, que precisara tocar as chagas de Jesus para que dissesse que era realmente o Messias que estava à sua frente. Mas a fé divina é aquela fé que vem no homem e que não há necessidade de nós vermos. Estamos exatamente todos nós respirando nesse espaço. Mas nós estamos vendo o ar? Não.
mas ele existe. E nós estamos no processo de oxigenação. Então, assim é a fé. Essa fé que é latente e que está em cada um de nós. Um outro personagem que buscamos trazer dentro desse contexto é o Francisco Bernardoni, o Francisco de Assis. Francisco, na realidade, viera de uma família rica, mas que tivera ele toda aquela opulência, mas em um dado momento de sua vida, Francisco para, e naquele gesto singular que houve, ele se desnuz e deixa tudo que tinha para trás para seguir ao Cristo. Mas naquele exato momento em que ele deixa suas vestes do processo de riqueza para tornar-se servo, o qual Jesus fizera quando esteve aqui, ele deixa o processo da fé resgatar a sua situação naquele momento quando ele segue os passos de Jesus. Mas Francisco, ele foi um ícone dentro do processo cristão, porque ele saíra dentro das conjunturas normais daquela época para levar a sua mensagem nos espaços físicos da natureza, contemplando assim o universo em que tudo foi criado para benefício de nós mesmos. E ele, dentro das lutas internas que tivera consigo mesmo, ele rompe todas as barreiras e ele coloca-se como servo fiel e verdadeiro, dando testemunho de fé e trazendo aqueles homens para a compreensão da mensagem amiga e fraterna de Jesus. Então vejamos de que na realidade Francisco, que hoje até se comemora, né? As pessoas falam de Francisco. Minha mãe é católica, hoje minha mãe estava falando de Francisco. Então, verdadeiramente ele trouxe algo a mais, mostrando de que naquele exato momento, dar a ele o testemunho nessas trilhas da fé. Mas a gente vê de que de forma muito magistral, ele consegue, com uma grandiosidade, perceber não apenas o outro como irmão de caminhada, mas ele consegue transcender a amorosidade de Jesus para a natureza, para os animais, os respeitando, colocando-se como irmão Lua, como irmão Sol, como irmão Lobo, né? Tem até uma música que eu não vou cantar aqui de Padre Zezinho, né? Que ele fala, né? Eu não tenho voz para isso. Ele fala, muito linda a música, né? De que somos todos obras de suas mãos, né? O lobo, o homem, todos nós somos obras de sua mão. Então, naquele exato momento em que ele, Francisco, eterniza em seu coração aquela fé que é essa força motriz que leva o homem para o serviço do bem, nós simplesmente percebemos de que ele trouxera muitos outros para a caminhada logo após, para que essa mensagem pudesse, de fato, quem sabe da história pormenores, via de que Francisco, né, não tinha essa opulência nas suas vestes, nem naquela confraternidade que eles tinham. Eles eram até rejeitados muitas vezes por outros, porque não tinha aquela opulência da riqueza momentânea. Mas ele tinha a riqueza na alma, aquela que Jesus tem e nos deixou há 2000 anos atrás. Então, verdadeiramente, quando nós passamos a entender de que a fé move, né, de fato, a condição humana, que leva com que nós possamos, de fato, aprendermos conjuntamente com ele, a gente vê de que a gente precisa fazer algo a mais. E aí a gente se pergunta, o que hoje nós estamos verdadeiramente fazendo para dar o nosso testemunho de fé? Será que nós temos já, como nos diz o nosso codificador Allan Kardec, que ontem foi aniversário dele, 3 de outubro. Então, como é que na realidade Kardec nos mostra a fé raciocinada? Então é aquela que vai encarar, né, em cada fase da nossa época, as coisas com muito mais
vamos dizer, racionalidade. A gente simplesmente não vai aceitar, mas nós vamos ter as condições de análise para acreditarmos e vermos de que, na realidade, a verdade se fizera entre nós através de Jesus. Então vejamos de que esta mensagem, ela não só liberta, como ela nos faz levantar véus. E aí nós perguntamos, ora, diante desse quadro que nós estamos apresentando, a gente percebe que inúmeras foram os testemunhos de fé que o Evangelho de Jesus nos narra através dos seus ensinos e parábolas. Mas há um momento tocante, um momento que nós achamos até que ele é muito decisivo para que a gente possa compreender. O Evangelho nos diz que se nós tivermos a fé do tamanho do grão da mostarda, a gente poderia dizer a essa montanha, transporta-se daqui para ali, e ela se transportaria. A mostarda, a semente de mostarda, é a menor semente do mundo, vocês sabem. E quando ele fala nesse transportar as montanhas, fisicamente não é um morro que a gente vai transportar de um lugar para o outro, mas são as dificuldades, são as situações em que nós enveredamos. É este caminho que nós estamos percorrendo, que é essa trilha estreita, que muitas vezes nós olhamos para o lado e nos encontramos ainda amafanhados no sofrimento e na dor. Mas ele diz, se tiveres a fé, tu conseguirás transpor. E é nesse transpor essa montanha, que dentro dessa trilha da fé, nós iremos conseguir. E quando nós olhamos para atrás, nós vemos de que a situação em que nós estávamos imersos, e que acreditávamos muitas vezes não ter solução, porque a gente até se acha muitas vezes, né, como sendo aquele que sofre mais, aquele que tem mais problemas, mas quando nós nos colocamos ao serviço do bem, ao serviço do Cristo, e olhamos a dor alheia, a nossa dor, ela fica muito menor, porque a gente percebe com a outra grandiosidade de que o outro, às vezes, sofre mais do que nós, que aqui estamos nos colocando, muitas vezes, como sendo este, aquele que sofre tanto. Então, vejamos de que, exatamente nesse momento, lá naquela época de Jesus, por onde passava, sempre tinha aquela turba das pessoas que o envolviam, que buscavam ele para ouvir, né, as suas preleções, muitas vezes para ver as curas que ele professava. Então, cada um tinha N interesses para ir até Jesus. Mas conta-nos de que uma mulher, ela sofria há 12 anos a fio com a situação de uma hemorragia, né, que não tinha cura. Na época, ela buscou a medicina local, que já existia, aquela medicina dali, mas nada fizera para conter o seu fluxo sanguíneo. E ela continuava, né, naquela situação. Tem lá no Evangelho a mulher morriça. E ela, naquele fluxo hemorrágico, não tinha de forma alguma ainda conseguido libertar-se daquele momento, daquela enfermidade, para sanar a sua dor. Mas ela, internamente, criou esta força, teve a coragem e, acima de tudo, a fé. Uma fé muito maior do que a gente possa imaginar. E ela simplesmente, ela foi em busca. Ela foi em busca do Messias, que por ali ia passar. E dentre aquela multidão que ela não conseguia chegar até ele, mas ela estende a mão e toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca as suas vestes, Jesus para e diz para os discípulos: alguém me tocou. Senti que uma força saíra de mim. E aí, no meio daquela turba, né, os discípulos dizem: Senhor, como tu podes ver isso no meio dessa multidão? E a mulher, humildemente silenciando naquele exato momento, dissera a ela para Jesus: fui eu. E Jesus disse: a tua fé te curou.
E naquele exato momento, a mulher, o seu fluxo sanguíneo é estancado, quando ela toca as vestes de Jesus. E aí ela dá o seu testemunho de fé. E neste momento que ela dá aquele testemunho de fé, a gente vislumbra a grandiosidade desse Espírito chamado Jesus, que viera à terra, não para morrer naquele madeiro infaminto, para levar os nossos pecados, como algumas pessoas dizem, né? Jesus morreu para nos livrar dos pecados. Não. Foi cumprida a lei que estava escrita. Mas Jesus não veio para levar meus, nem de ninguém, as coisas que nós contraímos através das múltiplas existências. Porque a cada um, segundo as suas obras. Existe uma lei de causa e efeito. Então, o que eu faço, o que nós fazemos, unicamente quem será responsabilizado somos nós mesmos. Não há uma transferência de dor nem de sofrimento para que Guto, ele sofra o que eu precisaria sofrer, porque é meu amigo, porque é meu pai. Não. Somos nós que vamos responder. Mas naquele exato momento, aquela mulher dá para a sociedade o testemunho da grandiosidade daquele homem. E Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos qual o modelo de perfeição que Deus deixaria para a humanidade. E a menor resposta, Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral. Então, se nós já temos Jesus como essa perfeição moral, como sendo ele este caminho para que a gente possa trilhar na fé, o que estamos nós fazendo a não ir ao seu encontro? O que estamos aguardando exatamente nesse momento para despeços, como muitos estão? Muitas vezes nós deixamos para o amanhã aquilo que poderíamos projetar unicamente no dia de hoje. Somos luzes, assim dissera Jesus. Então que a gente faça com que essa luminosidade nossa, mesmo que seja ainda pequena, acanhada, mas que ela possa realmente um dia dissipar as trevas existentes em nós para vislumbrarmos o amanhecer mais florido, percebermos de que nós podemos muito, como ele dissera. Mas aí a gente vê de que basta unicamente é termos a fé. Mas a fé não é algo que a gente possa encontrar em uma loja de souvenir, ou em um lugar que a gente possa direcionar os passos para encontrar e comprar aquilo para a gente. A fé é algo que nós precisamos alimentar constantemente, a cada dia, fazendo com que ela possa, de fato, florir em nós a partir da mensagem de Jesus. Então, essa mensagem que liberta, que consola, que transcende os horizontes, nos permitindo também esse momento. E uma outra passagem que a gente tem de testemunho de fé é quando o centurião busca Jesus para curar o seu servo. E naquele exato momento, ele até diz que não é preciso que Jesus vá à sua casa, porque ele é uma pessoa que não tinha condições de recebê-lo tudo, mas, pasmem, quando ele chega, ele encontra o quê? O servo curado. Então, a fé. A fé, ela transforma. A fé, ela liberta. A fé, ela nos dá condições para que, dentro desse processo evolutivo que nos encontramos, ainda aqui na Terra, em um planeta de expiação e provas, a gente possa vislumbrar a certeza de que nós não estamos sozinhos. Eu dizia para mim mesmo, quando recebi o convite de vir até aqui hoje a uma reunião presencial. Eu dizia, Jesus, nós sabemos que não estamos sozinhos e que Tu estás conosco. E os Espíritos amigos conclamam esse momento do reencontro, mesmo não tendo a oportunidade de nos abraçarmos ainda, mas de que de forma de distanciamento social a gente possa ver. A gente possa dar o sorriso e ver o sorriso nos olhos, mas que a gente possa sentir na alma o outro.
e perceber a grandiosidade que a vida nos oferta exatamente quando nós estamos trilhando neste caminho estreito do momento de pandemia que estamos vivenciando. E esta pandemia nos traz também um testemunho de fé. Nos mostra de que nós estávamos exatamente liberados de abraçarmos uns aos outros, de irmos ao encontro do outro, porém, estávamos ainda em um distanciamento social, tendo a permissão de ir ao encontro, porque cada um estava no seu casulo interno, na sua condição, muitas vezes, de apenas através da tecnologia comunicar-se. E é exatamente esse momento em que a gente se encontra, de que a gente viu, de que as mídias foram necessárias para reaproximar. Mas eu vinha falando com a moça que nos trouxe um carro, e ela dizia, eu mesmo reformulei minha vida. Eu não tinha tempo para minha família. Eu não tinha tempo para nada. E quando chegou exatamente esse momento, Senhor, ela disse, eu precisei me readaptar. Eu precisei me aproximar da família e ver de que estes são joias preciosas, a qual a gente precisa cultivar. Então vejamos de que exatamente agora, nesse exato momento, nós temos esse instante, que é um instante que nos leva, nos sacode. Joana de Ângeles nos diz que é necessário acordar. Não é acordar apenas do sono físico, que nos traz o repouso para o corpo, mas é acordarmos no sentido de nos aproximarmos de Jesus. É nos acordarmos no sentido de que sua mensagem não seja apenas palavras que nós ouvimos, por alguns momentos aprisionamos nosso coração e as dispersamos. Mas que essa mensagem ela seja a mensagem que edifica, que constrói, que direciona passos, que nos leva à senda da glória para todos nós que somos espíritos imortais. Exatamente nesse momento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bem. Então, a gente vê de que, na realidade, isto nos traz esse alento, essa configuração. E aí a gente está exatamente vivendo isso. As casas religiosas, aos poucos, se adaptando para nos receber, nos proporcionando exatamente darmos também o nosso testemunho de fé, de virmos ao encontro do Cristo. É de sabermos que estamos aqui, mas de que sua mensagem, ela é uma mensagem de que não é passageira. É uma mensagem que nos traz o amor verdadeiro. É uma mensagem que serve como um alicerce para a nossa escala moral aqui no plano físico. E como nós falávamos anteriormente, embora a Terra ainda esteja no estágio de um planeta de expiação e provas, tende o homem a responsabilidade, enquanto co-criador, da sua transformação moral, através unicamente da sua reforma interior, da sua reforma íntima. Então, há uma necessidade muito grande de que nós possamos, dentro dessas trilhas, que nós estamos caminhando, uns lentos, outros com passos mais firmes, outros com passos vacilantes, outros muitas vezes caem, mas nós temos o processo de soerguer. Todos nós que caímos um dia, nós nos levantamos, não é verdade? Por que isso? Porque esse movimento de levantar-se é o momento de darmos outro passo, para irmos ao encontro daquilo que buscamos. E nesta tarde, quase noite, nós estamos buscando seguir a Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele dissera com muita propriedade de que ninguém iria ao Pai, senão por Ele. Então, não há outros mediadores, né, para que a gente possa ir ao encontro de Jesus. Nós sabemos de que os espíritos amigos estão nos auxiliando, né, que eles estão também nos auxiliando, que os espíritos amigos são os mensageiros do Cristo, que intercede por nós, que nos direciona os caminhos,
que nos alerta muitas vezes aquilo que precisamos, mas nós precisamos ir ao encontro do Cristo. Mas como fazer esse movimento? Como ir até Ele? Então, ir ao Cristo necessita unicamente do despertar. Mas esse despertar ele tem que ser nosso. Ele tem que ser um despertar onde eu, enquanto espírito imortal, tenho uma certeza de que preciso vislumbrar outros horizontes. Como diz lá o Evangelho, de que a fé nos mostra outros caminhos, outros horizontes. Então a gente precisa amadurecer, espiritualmente falando, para que esse momento que nós estamos atravessando não seja simplesmente um momento para que a gente possa desfalecer, ou muitas vezes não acreditar de que não há esperança. Precisamos pensar na esperança no sentido de esperançar, no sentido de dar movimento. Porque quando nós ficamos na ociosidade, apenas na espera, nós sabemos de que muitas coisas não acontecem. Mas quando nós buscamos, através dessa força motriz, que nos ergue, que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, que é a fé, a gente consegue. A gente consegue fazer algo a mais. Mas esse algo a mais vai depender unicamente de todos nós. Todos nós que somos, de fato, os filhos do mesmo Pai. Porque se a gente for perceber, a gente tem, às vezes, pessoa... Minha mãe, ela diz assim para mim. Ela diz que eu sou um homem de pouca fé. Ela é muito religiosa. Ela é católica. Ela assiste missa todos os dias. E nós moramos juntos, né? Aí, quando alguma coisa que eu... Aí ela faz, venha cá. Aí eu digo, diga. Ela faz, você é um homem de pouca fé. Você precisa ter mais fé. Acreditar. Eu estou rezando aqui, viu? Estou rezando, você vai conseguir não sei o quê. Aí eu digo, mãe, não é pouca fé que eu tenha. É porque, na realidade, o que ocorre? Muitas vezes, nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas. Então, quando nós pedimos algo, o que é que a gente quer? A gente quer que não passe mágica, né? As coisas nos aconteçam, cheguem, como nós exatamente a idealizamos. Mas Deus é tão maravilhoso de que Ele traz outros caminhos, outras formas de agir, que acontece exatamente aquilo que é necessário para a gente receber naquele exato momento. Só que nós ainda não temos essa facilidade, essa percepção de entender. A gente acredita de que a gente queria daquela forma e tinha que ser daquele jeito. E não pode ser assim. Então, a gente precisa fortalecer a fé. Mas a gente precisa fortalecer a nossa fé através da exemplificação e através da prática diária da caridade. Indo ao encontro daqueles que mais necessitam, né? Se nós não podemos ir até estes, exatamente nesse momento, mas nós podemos chegar até eles através da oração. Que a oração, ela já diz, oração, ação, é movimento. Então, quando você se coloca em oração, você se coloca exatamente em movimento. Em movimento para alguém, para você. E esse movimento dá o testemunho da fé, porque a gente simplesmente acredita. Eu tenho uma amiga de que ela sempre diz assim, quando tem qualquer problema, ela liga para a gente fazer uma oração. Ela faz, olha, faz uma oração aí. E nós fazemos. Aí depois ela faz assim, olha, tu orou tão forte que o negócio deu certo aqui. Não. Eu até convido ela a orar. Eu digo, olha, você precisa criar um mecanismo de fé para que você ore. Porque a gente às vezes transfere, não é isso? Para o outro, aquilo que a gente poderia realizar. Aí a gente acredita que Rosana, né, que está ali, se Rosana orar por mim, a oração dela vai ser melhor do que a minha. Se Guto orar por mim, vai ser melhor. Mas não, nós temos essa capacidade. Então, essa capacidade, simplesmente o quê? De fazermos
com que a nossa oração chegue ao Criador. Porque não é necessariamente que a gente precise dizer tantas palavras, nem que a gente às vezes nem abra os lábios, mas o nosso coração, ele diz tudo, quando nós emitimos o nosso pensamento ao Criador, nesse exato momento, dando esse testemunho de fé. Então, nós precisamos projetar-se. A gente precisa entender de que é necessário esse mecanismo. E ainda dentro desse contexto da fé, a gente vê de que ela pode ser exercitada constantemente. Eu falava anteriormente de que tem pessoas que têm uma fé muito forte, outros que ainda estão em desenvolvimento, mas a gente não pode dizer se alguém tem pouca ou muita fé, porque é algo seu, é algo nosso. Então, só nós é que podemos, de fato, dizer como é que ela se encontra na gente, não é verdade? A gente não pode dizer como o outro ele está. Então, a gente vê de que isso aí não pode ser realmente dito, a gente não pode falar. Então, vejam de que Jesus, dentro de todo o caminho que ele percorrer aqui, ele teve todo um cuidado, mas um cuidado sempre assim constante para com os homens, que era deixar com que os homens pudessem caminhar com seus próprios passos, deixando o homem dentro daquele contexto onde fala lá no Livro dos Espíritos a questão do livre-arbítrio. Ele mostrava o caminho, ele mostrava a trilha, mas quem deveria seguir era o homem. O homem que deveria seguir essa trilha, mas dentro de um processo do seu livre-arbítrio e de sua vontade. Ele poderia, instigado pelo Jesus, naquele instante, trilhar e ir ao seu encontro. Mas ele poderia muito bem estacionar e não ser ainda o seu momento, nem o seu tempo de redenção. Mas ainda temos um tempinho e a gente não poderia esquecer de forma alguma de alguém que também dera um testemunho de fé, exatamente, que vai para dentro desse contexto das trilhas da fé. Quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos e vislumbramos a questão de Saulo, que foi um dos grandes perseguidores do cristianismo, que matara, e que por muitas vezes travou ele, situações de tristeza e de dor na perseguição aos cristãos, ele sempre desprovido de uma fé que o movia, desprovido de um sentimento da amorosidade que o tocava, ele era aquele algoz que perseguia e buscava destruir aqueles que pregavam o cristianismo. Mas, mediante a sua vinda aqui, enquanto espírito, ele tivera exatamente um momento distinto na sua vida, como ele ia perseguir mais um cristão. E exatamente na estrada de Damasco, quando ele vislumbra uma luminosidade, e que aquela voz terna, calma, suave, chega até ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele cai sobre terra e momentaneamente uma cegueira se estala. E ali naquele momento, a conversão de Saulo para Paulo de Tarso estava realmente realizada. E aí nós vemos de que naquele exato momento, quando Jesus o toca, naquele exato momento, dentro de um processo agora, das trilhas da fé, este homem passaria a ser aquele que, através das suas cartas, proclamaria o Evangelho, levando aos homens de toda parte a mensagem de Jesus. E aí nós vemos o quanto Jesus, ele é essa energia que supera as barreiras, que nos toca a alma, mas que nos dá a sensibilidade de que, a qualquer momento,
que venhamos estar obscurecidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, muitas vezes apenas vislumbrando o campo da materialidade. E Jesus nos convoca a despertos estarmos para segui-lo. E esse é o momento que nós podemos realmente fazermos como Paulo, naquela sua transformação, que foi cuidado por Ananias, que cuidara dele, para que ele pudesse curar-se daquela cegueira momentânea e vislumbrar novamente a luminosidade. E aí a gente vê de que o Evangelho de Jesus, ele é rico nas suas passagens, que nos mostra de forma terna essa construção da fé, que precisamos nos mover, que precisamos idealizar e que precisamos fazer, todos nós que aqui estamos. Porque hoje, mais do que nunca, nós já temos o conhecimento da doutrina dos Espíritos. O Consolador prometido por ele, que dissera: se me amas, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. O Espírito de verdade que dirá tudo o que eu disse e muito mais. E aí chega a doutrina dos Espíritos ao seu turno, levantando a lápide dos túmulos, nos mostrando a importância da imortalidade da alma, mas nos mostrando que somos espíritos em via de processo evolutivo pelo qual precisamos marchar. É necessário que, despertos nas trilhas da fé, saiamos da animalidade em que nos encontramos para, despertos, um dia possamos chegarmos à condição de espíritos puros. Porque esta é a meta, este é o caminho que precisamos percorrer. Não há outro caminho a não ser o caminho do Cristo, amado Mestre Jesus. Então ele nos convoca exatamente a isso, a essa transformação. Mas nós sabemos de que o processo de mudança é um processo que não é fácil. A gente não está aqui falando da mudança de uma casa para outra, porque também já é um desespero, né? Quando a gente mora em algum lugar e tem que sair para um outro lugar. A gente tem que organizar tudo, preparar todo aquele ambiente para levarmos para um outro lugar. Mas é a mudança interna, essa mudança que acontece de dentro para fora, quando nós mesmos, vislumbrando-nos, a gente percebe ainda a real necessidade dessa transformação para darmos o testemunho da fé. Porque a fé ela só pode ser testemunhada através das nossas ações. Porque a fé, sem ação, ela é morta. Ela precisa ter esta ação no sentido da caridade. E a caridade, bem entendida pelo Cristo, é o quê? Vamos lá? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, vejamos de que essa tríade aqui, se nós a executarmos, a gente vai de forma suave, a gente vai se transformar. A gente vai ter realmente a capacidade de sermos benevolentes, de sermos indulgentes para com o outro e de perdoarmos todas as vezes que sejam necessárias, para que a gente possa dar o nosso testemunho de fé. Aí às vezes a gente diz assim, mas é tão difícil fazermos esse movimento, mas talvez não seja quando nós nos colocamos ao serviço de irmos ao encontro. Lembremos de que também, neste caminho, nós vamos encontrar pairagens. E a gente precisa entender de que muitas vezes a gente apenas vislumbra as pedras do caminho. Mas existe muito mais flores do que possamos imaginar. Então, que a gente possa perceber as flores que há no nosso caminho e o perfume que exala, transformando as nossas almas de forma suave em seres melhores, em seres de luz. Mas isso exatamente ocorre quando todos os dias nós nos colocamos a esse serviço. Quando nós buscamos nos alimentar do Evangelho do Cristo, como ele dissera lá para aquela mulher,
que ele pediu a ela, né? Mulher, dai-me água de beber. E o que foi que ela disse? Como tu pedes a mim água de beber, né? Que sou a samaritana. E Jesus, exatamente compreendendo na sua máxima a conjuntura humana e aquela mulher, dissera: a água que te darei, nunca mais terás sede. É a água viva, é a água do Evangelho que vai saciar a tua sede. Vá e diga ao teu marido. E ela disse: mas eu não tenho marido, Senhor. Ele diz: eu sei que tu não tens marido. Vá e não voltes a pecar. Então a fé que aquela mulher moveu naquele exato momento, ela houve um reconhecimento de que aquela água que aquele homem oferecia era a água da vida. E é essa água da vida que hoje Jesus também está nos oferecendo, para que cada um possamos bebê-la na fonte fecunda que jorra incessantemente e que nunca nos faltará, que são nas trilhas da luz, nas trilhas da fé, para que a gente possa, de fato, fazermos esse contato com esse nosso amigo divino, que nos pede apenas que a gente possa segui-lo. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, que na realidade há muitos testemunhos, mas vamos trazer um testemunho de fé, que é algo que a gente não poderia esquecer para os tempos contemporâneos. Muitos conhecem, ainda outros não. Mas quem conhece aqui Jerônimo, o gigante deitado? Jerônimo nascera com uma enfermidade e ele vivia em cima de uma cama. Mas mesmo em uma cama, Jerônimo saía e era levado para fazer as preleções e falar sobre Jesus, falar do Evangelho e levar às criaturas o lenitivo para suavizar as suas dores. Mas ele, ali naquela cama, se encontrava constantemente preso naquele corpo que trazia consigo aquela deficiência que não permitia com que ele pudesse andar. E a sua mãe, um certo dia dissera: Jerônimo, entre os filhos todos que tenho, tu és o que dá mais problema para mim, porque tu não paras em casa. Então, Jerônimo, ele não parava em casa. Mesmo diante de toda a dor e o sofrimento, ele trilhou os caminhos da fé para dar testemunho redivivo, através da enfermidade que assolava o seu próprio corpo, como podemos superar a dor e dar testemunho da nossa fé. E um dia, uma repórter, o questionando, perguntou: Jerônimo, para você, qual é o momento de felicidade? Ele disse: é quando eu consigo me virar um pouco. E era aquele momento, ali exatamente. Então vemos de que na realidade, mesmo diante de todas as dificuldades que ele tinha, que ele poderia sucumbir, ele poderia, não acreditar, encontrar-se numa questão de um sofrimento e parar naquele tempo, naquele espaço, mas aquele espírito veio privado de uma situação, mas tinha ele que dá testemunho e deixar para nós realmente esse verdadeiro testemunho de fé. Então, a gente precisa entender disso. Então, que a gente, no nosso íntimo, quando nós tivermos as nossas orações, quando a gente voltasse o pensamento ao Criador, que a gente possa alimentar a nossa alma, acreditando de que não estamos sozinhos, que Deus está ao nosso lado, que Jesus é o nosso irmão incondicional de todas as horas, que nos dá o suporte necessário. É Ele aquele que vai no barco, no nosso leme, verdadeiramente para que a gente possa prosseguir. Neste momento, gostaríamos de finalizar a nossa palestra, trazendo para vocês exatamente a oração de São Francisco, para que a gente possa vislumbrar nesse momento, aqui através do pensamento, da oração de São Francisco, para que a gente possa
ter esse momento com o Criador, esse momento com Jesus e darmos o nosso testemunho de fé. E olharmos para dentro de nós mesmos e dizer assim: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu sou. Obrigado pela minha casa, pelos meus. Enfim, Senhor, obrigado por todos esses movimentos que nós fazemos para dar unicamente o nosso testemunho de fé. Muita paz e luz a todos. Guto, você quer que eu faça logo a oração? Então, nós vamos fazer a oração e após a oração a gente vai colocar a música. Certo. Jesus amigo, mestre irmão, ciente de tua presença amiga nesse instante, Senhor. Nós vos agradecemos pelo instante que tivemos de reflexões na alma para a construção da nossa fé. Que a tua luz, divino amigo, que a espiritualidade que faz essa casa de oração e trabalho, possa nos fortalecer hoje e sempre. Muita paz. Você vai, você passa. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis, rogai por nós. Assim seja. Deixamos o abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, a todos vocês que hoje vieram para, nesse momento de união, pudéssemos conversar sobre Jesus. Muita paz.